Boa tarde a todos. Meu nome é Caroline, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense e o título do meu trabalho é um estudo preliminar de novos triazóis como inibidores do receptor PROX7 com ação contra o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas e possui 3 formas evolutivas, sendo a forma F-gota não infectante, encontrada no tubo digestivo do triatomínio, que é conhecido como barbeiro, que é o vetor dessa doença. A forma mastigota, que é intracelular, e a forma triplomastigota, que é flagelada e infectante. A doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada por acometer principalmente países em desenvolvimento e pessoas de baixa renda. Além disso, ela é endêmica em 21 países da América Latina. E para o seu tratamento, atualmente no Brasil, é utilizado apenas o benzonidazol, porém ele apresenta efeitos adversos que resultam na interrupção do tratamento desses pacientes, justificando então a busca por novos fármacos. E sobre o curso clínico da doença de Chagas, ela se divide nas fases aguda e crônica. A fase aguda apresenta sintomas como cefaleia, febre, que surgem de 7 a 10 dias após a infecção. A segunda fase pode ser indeterminada, que é sintomática, ou sintomática, que apresenta forma cardíaca. Além disso, tanto a fase aguda quanto a fase crônica sintomática têm como característica uma elevada resposta inflamatória para eliminar o parasita na fase aguda ou na manutenção dos sintomas da doença na fase crônica. E em relação à inflamação que ocorre na doença de Chagas, com a entrada do parasita nos tecidos, tem a primeira linha de defesa com a ativação de células imunológicas como neutrófilos, macrófagos, linfócitos T, e também a ativação de mediadores pró-inflamatórios como TNF-alfa, interferon-gama, IL-1-beta e L6. E com a persistência do parasita nos tecidos, tem então o aumento desses mediadores pró-inflamatórios, que em tempo prolongado leva então a uma inflamação excessiva. E um outro mediador que também está relacionado com a inflamação é o ATP. O ATP é então liberado nos locais de inflamação e também é considerado um padrão molecular associado ao DAMP. Os níveis nanomolares de ATP no meio extracelular levam então à ativação dos receptores purinéticos. Receptores purinéticos se dividem em 2 tipos, receptores P1, que são seletivos para adenosina, e receptores P2, que são seletivos para adenosina trifosfato. Receptores P2, eles se dividem em 2 famílias, receptores P2Y, que são metabotrópicos, acoplados à proteína G, receptores P2X, que são ionotrópicos, são formadores de canais iônicos. Os receptores P2X possuem 7 subtipos, e o subtipo de interesse do nosso estudo é o receptor P2,7. O receptor P2,7 é então formador de canal iônico, e ele possui uma alta condutância de íons, e os estudos relatam que isso é porque o seu domínio C-terminal é maior do que os outros subtipos. Além disso, os níveis milimolares de ATP no meio extracelular levam à modificação da homeostase iônica, levando então à formação de um poro, por onde passam moléculas de até 900 Daltons, além do fluxo de cálcio, sódio e potássio. E também tem a relação desse receptor com a permeabilização da membrana. Além disso, esse receptor expressa em diversas células, como células do sistema nervoso, macrófagos e linfócitos. E esse receptor P2,7 também está relacionado com a inflamação, por promover a maturação e liberação de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a IL-1-beta. Além disso, em relação à sua farmacologia, ele possui como agonistas, por exemplo, o ATP e o benzoil ATP.
E dentre os exemplos de seus antagonistas, observamos o A74003 e o ATP oxidado. Porém, tem necessidade de novas drogas para esse receptor, pois seus antagonistas atuais não foram eficazes em ensaios clínicos, ao serem comparados com os fármacos comumente utilizados. Uma demonstração da possível relação entre o receptor P27 e o T-cruze é que quando o T-cruze ele invade a célula para infectá-la, ocorre então uma ruptura na membrana, ocasionando a liberação de ATP para o meio extracelular e aumentando os níveis de ATP e, consequentemente, ativando o receptor P27, resultando também na liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1-beta, interferon-gama, TNF-alfa e a geração de espécies reativas de oxigênio. Nos últimos anos, tem se aumentado a busca de quimioterapias para o tratamento da doença de Chagas, e uma classe que tem sido estudada são os triazóis, em que Faria e colaboradores viram que derivados de triazóis foram capazes de inibir a infecção pelo T-cruze, demonstrando uma sensibilidade do T-cruze aos triazóis. Além disso, Gonzaga e colaboradores viram que derivados de triazóis inibiram seletivamente o receptor P207, demonstrando um potencial terapêutico ao inibir a formação de poros e também dificultar a resposta inflamatória. Então, nossos objetivos foram estudar novos protótipos de triazóis com baixa toxicidade em células de mamífero com testes in vitro, avaliar uma nova série de triazóis, derivados de triazóis, com atividade antagonista ao receptor P207 e com ação contra o T-cruze com testes in vitro, e investigar a possível relação entre a doença de Chagas e o receptor P207. Aqui temos como resultado o ensaio de atividade metabólica pela redução de urina em macrófagos peritoneais, em que utilizamos o tratamento dos 17 protótipos, todos na concentração de 100 micromolar por 24 horas. Então, podemos observar que os compostos TD1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, eles não interferiram na atividade metabólica das células, ao serem comparados com o controle negativo. Porém, os compostos TD6, 8, 9 e 12, eles interferiram na atividade metabólica das células. Então, nós podemos observar que os triazóis TD6, 8, 9 e 12 reduziram respectivamente a 5,7%, 7%, 10,2% e 6,3% a atividade metabólica das células, enquanto os outros triazóis não interferiram no metabolismo dos macrófagos peritoneais, mesmo em suas concentrações máximas. Então, podemos concluir que eles demonstram a possibilidade de apresentarem baixa ou moderada toxicidade em macrófagos peritoneais. Porém, novos testes sobre a toxicidade serão realizados em células de mamífero para averiguar a morte celular, assim como também serão feitos testes contra o Trypanosoma cruzi. Meus agradecimentos ao meu orientador, Dr. Robson Xavier Faria, aos meus colegas de laboratório, à Universidade Federal Fluminense, ao PPBI, ao Instituto Oswaldo Cruz, a todos esses órgãos de fomento e a oportunidade do Clube Brasileiro de Purinos. Muito obrigada.